Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Gustavo. Na última aula, nós discutimos um pouco fizemos uma introdução sobre o magnetismo, né? Falamos um pouco sobre ímãs naturais, sobre o campo magnético da Terra. Hoje, nós vamos dar prosseguimento sobre isso. Nós vamos falar sobre a geração do campo magnético, né? Então, só para passar aqui rapidinho sobre o que a gente viu na última aula, a gente viu, né, que os ímãs naturais já eram conhecidos há muito tempo pelo homem. A gente viu que o ímã ele tinha algumas certas propriedades, né? Ele possuía dois polos, esses polos não se separavam, e aí eles poderiam interagir entre si, né? Por meio de atração ou repulsão. Polos opostos, né? O sul, norte, norte, sul se atraem, e polos iguais se repelem, né? Sul, sul, norte, norte. E aí a gente viu que esses fenômenos, né? Essas propriedades dos ímãs aconteciam por causa de um campo magnético, né? Ele criava em sua volta uma região no espaço que permitia esses fenômenos magnéticos, né? Esse fenômeno que os ímãs possuem de atrair metais, né? Algumas ligas metálicas, tá? Não são todos os metais. E aí a gente viu que a Terra poderia se comportar como um ímã gigante, né? Tinha uma questão aqui da declinação magnética. E aí hoje a gente vai começar a ver o campo magnético causado por correntes elétricas. O que acontece? Um dinamarquês chamado Ørsted, lá em 1819, ele fez um experimento da seguinte maneira: ele pegou uma fonte de energia, né, uma fonte de tensão, pegou um fio, conectou um fio e deixou perto de uma bússola. E o que ele reparou? Que quando o circuito estava desligado, a tendência natural da bússola era se alinhar ao campo magnético da Terra, ou seja, apontar para o norte. Só que quando ele ligava o circuito, a bússola ela era defletida, ela mudava a sua orientação, como se o fio estivesse influenciando no campo magnético. Né? Na época eu não sabia que era campo magnético, mas como se ele estivesse influenciando na bússola, né, apontar para o norte. E aí ele concluiu o seguinte, que uma corrente elétrica, né, que são cargas elétricas em movimento, vai criar um campo magnético ao seu redor, causando assim a deflexão, né, da bússola. Então, sempre que eu tiver carga elétrica em movimento, essa carga elétrica vai criar ao seu redor um campo magnético, como se fosse um ímã. Só que aqui nesse caso não é um ímã natural, né? Um ímã é algo que é artificial, feito pelo homem. Tá? E cargas elétricas em movimento a gente conhece como sendo corrente elétrica. Tá? A gente vai analisar mais para frente como que uma carga elétrica cria um campo magnético. Hoje nós vamos ver só os campos magnéticos que são criados por correntes elétricas. Beleza? E aí, um dos primeiros questionamentos que surgiu foi como que é essa orientação do campo magnético que é gerado, né, por essa corrente elétrica. No caso do fio aqui, por exemplo. E aí um cara chamado Fleming, ele desenvolveu uma regra, né? Regra de Fleming, que é conhecida também como regra da mão direita ou regra do tapa, né? Que é o seguinte: você com seu polegar, você vai apontar ele na direção da corrente elétrica e aí vai fazer um movimento circular com a sua mão com os outros dedos. E os outros dedos, né, tirando o polegar, eles vão estar indicando o sentido do campo magnético. Então, por exemplo, aqui, no caso de um fio, né, percorrido por uma corrente na vertical para cima, repara que os dedos eles vão fazer esse movimento, né, de se fechar em volta do fio. Então, o campo magnético gerado por essa corrente elétrica é um campo magnético que circula em volta do fio, ok? E aí, aqui a gente tem um problema, tá? Um problema pedagógico agora. O que acontece? O nosso espaço, o nosso mundo, o quadro aqui que a gente interage, né, e quando vocês vão fazer um exercício no papel, é um mundo bidimensional. Como é que eu vou representar coisas tridimensionais num mundo bidimensional? Aí foi criada uma representação para indicar as linhas de força do campo magnético, né, que é representado pela letra B. Quando o campo magnético estiver saindo do papel, né, indo para essa terceira dimensão, eu vou representar por um círculo com um pontinho, como se fosse um mamilozinho aqui, tá?
Quando estiver entrando no papel, eu vou representar por um círculo com um X. Então é bem fácil, é só você lembrar dos mamilos, tá? Não é nenhum tipo de assunto polêmico aqui não. Ó, saindo do papel é o mamilozinho, né? Lembra, o mamilo ele sempre está apontando para fora. Entrando no papel é o Xzinho, beleza? Eu trouxe um desenho mais para frente, vai ficar mais claro isso que eu estou querendo dizer com vocês. Então, com um fio retilíneo, né, um condutor retilíneo percorrido por por uma corrente elétrica, o campo magnético, pela regra da mão direita, ele vai percorrer, ele vai ser criado em volta desse fio de maneira circular, tá? Uma circunferência. Olha aqui, faço a regra da mão direita, ó, polegar para cima, os dedos envolvem, eu vou ter isso aqui, ó, esse círculo, né? O campo aqui nesse lado da esquerda está saindo da folha e na direita está entrando na folha. Isso é importante, vai ser muito útil para a gente quando a gente for falar de força magnética, porque a força magnética ela vai depender do sentido do campo magnético. Tá? Por isso que eu estou tomando um tempo maior para explicar isso. Como é que eu faço para calcular, então, esse campo magnético no caso do fio? Né? Ele vai ser igual à multiplicação, né, de uma constante que depende do meio, chamada de permeabilidade magnética. Geralmente a gente vai utilizar a permeabilidade magnética do vácuo, tá? Que é esse valor aqui, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla, que é a unidade de medida do campo magnético, vezes metro sobre ampere, que é a unidade de medida da corrente elétrica. Então vai ser, e ele é representado aqui, né, pela letra grega mi. Então vai ser mi0 vezes I, que é a corrente elétrica, então a permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica, dividido por 2 vezes π vezes R. Cuidado, o R aqui é a distância do fio até o ponto onde eu quero calcular o campo magnético, né? É o raio dessa circunferência. Então, por exemplo, se eu quero calcular o campo magnético nesse ponto aqui, o R vai ser essa distância aqui, tá? Sei que não ficou muito bom por causa do vermelho, né? Fazer aqui, por exemplo. Se eu quero calcular o campo magnético aqui, isso vai depender dessa distância R. Agora, se eu quiser, por exemplo, calcular o campo magnético aqui, repare que é um ponto mais longe, né? Então, o campo magnético, esse R, chama de R', vai ser um campo magnético que vai ser menor, né? Porque quanto mais longe, menor vai ser essa intensidade, beleza? Então, isso para o condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica. Eu posso pegar esse fio e fazer uma circunferência com ele. Quando eu faço isso, eu tenho uma espira circular. Tá? Nada mais é do que um pedaço de fio que eu mudei a geometria dele. E aí eu vou aplicar aqui novamente a regra da mão direita, tá? A regra de Flame, a regra do tapa, para saber como é que vai ficar o campo magnético, né? Como é que vai ficar o sentido do campo magnético. E repare no seguinte, aqui, ó, dentro da espira, o campo magnético vai estar em um sentido, no caso aqui entrando, né? Se eu mudar a direção aqui, o sentido da corrente elétrica, ele estaria saindo, né? Então está entrando aqui nesse caso dentro da espira. Do lado de fora da espira, ó, o campo magnético está saindo da folha. Então já tem uma diferença aí no sentido do campo magnético. Vamos mudar aqui a imagem, ó. Olha essa imagem aqui. Vem a corrente, ó. Percebe que dentro da espira aqui o campo magnético está entrando, né? E fora da espira, o campo magnético tem uma orientação diferente, uma meluzinha nesse caso, está saindo, tá? Repare que aqui é diferente também, beleza? E isso aí, se eu mudar a minha vista, né, para a espira, olhar ela de lado, eu vou ver, dependendo, no caso aqui, repare que dessa espira para essa eu mudo, né, eu inverto o sentido da corrente, e aqui nesse caso eu vou ter linhas de campo para cima, né? E aqui do lado de fora linhas de campo para baixo, né? Eu mudo, não estou mais entrando e saindo do papel, por causa que eu mudei justamente o ponto de vista. Repara aqui no que é interessante, no que é mais importante para a gente. Essa espira circular, tirando, né? Não leva em consideração essa parte de fora, mas olha dentro dela, olha no centro da espira.
É uma linha reta, perfeitamente reta. E aí esse cara aqui, essa espira isso aqui vai ter linhas de campo saindo e aqui vai ter linhas de campo entrando na parte de baixo, como se fosse um ímã. E aí essa espira, no seu centro, ela vai poder se comportar como um ímã, possuindo um polo norte e um polo sul. Isso é muito importante porque vai ter algumas aplicações tecnológicas para isso. Vai ter um outro dispositivo chamado de solenoide que justamente busca essa vantagem aí. Mais para frente a gente vai ver ele. E aí como é que eu faço para calcular o campo da espira? É parecido com o campo do fio, só que eu não vou ter o π, né? Vai ser o μ0 vezes I, que é a corrente, dividido por 2 vezes R. Aqui R é o raio da espira, tá? R é isso aqui, esse raio, tá? Raio da espira, tudo bem? Se eu tiver mais de uma espira, né? Se eu colocar uma espira em cima da outra, várias espiras, N espiras, a única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar o campo magnético de uma espira, né? Repare que é igual, pelo número de espiras N aqui no caso, tá? E o solenoide? Solenoide é quando eu agrupo várias espiras, muitas espiras uma atrás da outra, uma em sequência à outra, para formar um objeto com certo tamanho L considerável, tá? Esse objeto ele é chamado de solenoide. O que acontece? No seu interior, ó, o solenoide ele vai praticamente criar uma região de campo magnético uniforme, ou seja, igual. As linhas de campo vão ser todas de mesmo valor e vão possuir a mesma distância entre elas, né? Elas vão ser equidistantes. Aqui não importa para a gente qual que é o campo magnético fora da espira, ou fora, desculpa, do solenoide, ou nas extremidades. Aqui só importa para a gente o campo magnético dentro do solenoide, tá? E ele, de novo, vai se comportar como um ímã, né? Vai ter linhas de força de campo magnético entrando de um lado e saindo do outro, como se fosse um ímã, tá? Como é que eu vou fazer para calcular o campo magnético desse solenoide? Aqui o número de espiras influencia, mas o tamanho, o comprimento L desse solenoide vai influenciar também, tá? O campo magnético vai ser a minha constante lá do meio, μ0, vezes N, que é o número de espiras, vezes I, que é a intensidade da corrente elétrica que passa, né, um solenoide, dividido por L, que é o comprimento do solenoide. Alguns livros gostam de dizer que N sobre L é a densidade de espiras, ou seja, quantas espiras que eu vou ter em um certo comprimento, tá? Mas o que é importante é você saber calcular o campo dentro, tá, do solenoide. Então, você já reparou que aqui a gente tem 3 fórmulas diferentes, né? O campo magnético é algo que depende fortemente da geometria para você poder calcular, tá? E aí no final, para vocês não se perderem muito com essas fórmulas, eu trouxe um quadrinho aqui, ó, para a gente ver como que eu faço para calcular o campo magnético. Repara que tem as fórmulas aqui do lado, só que o mais importante é para cada caso. Ó. Isso aqui é numa região em volta de um condutor retilíneo. O que é um condutor retilíneo? É um fio reto, tá? Em volta de um fio reto, eu vou criar um campo assim, no centro da espira. Então eu tenho lá a minha espira, opa, tentei fazer aqui, não deu certo. Tenho a minha espira circular, tá? Vou fazer um negócio que você finge que é um círculo, tá? O campo magnético que eu estou calculando aqui com essa fórmula aqui, ó, é esse campo magnético aqui no centro. E no solenoide é dentro do solenoide que eu estou calculando o campo magnético, tá? Também utilizando essa fórmula aqui. Vou apagar aqui caso você queira tirar um print, queira tirar uma foto, sei lá, guardar no seu coração, você pode guardar essa imagem mais limpa, beleza? E aí com isso a gente encerra, né, essa aula de hoje. Nós vimos como que faz para calcular o campo magnético devido a correntes elétricas. Na próxima aula, nós vamos estudar como que eu faço para calcular o campo magnético de uma carga elétrica e a gente vai ver como que faz para calcular a força magnética que é criada por esta carga elétrica, tudo bem? Outro detalhe importante aqui para finalizar nossa aula é que cargas elétricas
paradas vão criar campos elétricos. Cargas elétricas em movimento vão gerar campos magnéticos. Por mais que os dois fenômenos sejam muito parecidos, na sua essência, na sua natureza, eles são bem diferentes, tá? Porque um exige cargas elétricas em repouso com velocidade zero e o outro, né, o campo magnético exige cargas elétricas se movimentando. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido aí e qualquer coisa, estamos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.